Vamos para o segundo agora. Agora eu quero falar de uma dupla imbatível. Mas antes eu quero deixar aqui, ó, isso, que você observe aqui, ó. Você já viu esses dois aqui? Essa dupla? Daniel e Gunnar. Daniel Berg e Gunnar Vingre. Pergunta para um assembleano, quem foi Daniel Berg? Quem foi Gunnar Vingre? Ele vai falar para você. Daniel Berg e Gunnar Vingre. Olha, eu quando me voltei para o Evangelho, com os meus 19 anos, que eu reconciliei, que Jesus me tirou das trevas, eu comprei 2 livros que eu emprestei e os livros desapareceram. Enfim. O nome do livro era Pentecostalismo no Brasil, que tinha os dois, Daniel Berg e Gunnar Vingre, e a história da igreja pentecostal no Brasil, né? Porque a igreja evangélica tem desde 1500, quando veio com a frota de Dom Pedro, né? Pedro Álvares Cabral, veio acho que era huguenotes que veio, e já teve as igrejas tradicionais, inclusive ali no Rio de Janeiro ali, vários cristãos foram enforcados ali, foram afogados ali, então já teve. Mas o pentecostalismo, os pentecostais, né, os avivados, eles vieram em 1910 com esses 2 homens aí. Então eu comprei o livro A História do Pentecostalismo no Brasil, Daniel Berg e Gunnar Vingre. Eu comprei mais um também, que eu não lembro até o nome deles. E eu comprei o Diário de Gunnar Vingre. Fantástico, fantástico. O Diário de Gunnar Vingre, Marcos Feliciano leu, e nos Gideões, Marcos Feliciano falou uma coisa lá que, ó, sabe o que ele falou? Que Gunnar Vingre, cheio do poder de Deus, chegou a flutuar, a levitar, cheio da presença de Deus. E eu achava que era uma coisa única, né? Mas depois, estudando sobre os homens e mulheres de Deus, sobre os generais de Deus, eu vi, puxa vida, muitos homens de Deus flutuaram. E tem homens hoje que vivem nesse manto. Porque você vai ler a Bíblia, você vê Jesus andando sobre as águas, Pedro também andou, afundou, mas voltou andando. Você vê a Bíblia, uma pedrinha mata um gigante, né? O gigante derruba e o gigante é derrubado e desmaiado, mas a vitória é de Davi, porque Davi foi e cortou a cabeça. Quando você lê a Bíblia, você lê Josué falando com o sol. Josué parou o sistema solar. Até a ciência diz que falta um dia na contagem do universo, da obra da criação. Falta um dia. A própria ciência diz. Eu falei, puxa vida, então, se Deus usou no passado, Deus usa os seus. Daniel Berg e Gunnar Vingre eram suecos e eles estavam em Chicago e eles ficaram sabendo do avivamento da Rua Azusa em Los Angeles. E Gunnar Vingre foi ver esse trabalho de um pastor negro naquela época. Um pastor, nós estamos falando em 1906 aproximadamente. Um pastor negro tinha o racismo, o apartheid, aquela coisa toda dos Estados Unidos tinha. Um pastor negro, cego de um olho, mas um homem que orava 6 horas por dia. 6 horas por dia muda a vida de qualquer ser humano. Um homem simples, um homem humilde. Esse homem alugou um estábulo, começou um trabalho. Esse homem ele foi
mentoreado por Charles Parham, e William Seymour foi e aconteceu um dos maiores avivamentos da história do mundo, o avivamento da Rua Azusa, aonde que quando terminava o culto, as pessoas, os maiores milagres aconteciam na Rua Azusa. As pessoas com o braço decepado, o braço crescia, a orelha arrancado, a orelha crescia. Milagres que chamamos de milagres criativos, e tem homens hoje no mundo que operam nesse manto. Eu fico admirado, fico sedento por essas coisas. Oh Deus, faz de novo aqui, Senhor. Esses dois homens, pelo menos Gunavingri, passou na Rua Azusa, recebeu o manto, recebeu o poder, foi batizado com o Espírito Santo, recebeu o que chamamos de doutrina da imposição das mãos, recebeu a impartição, transferência de unção. Então eles, nessa época, reuniram junto com Daniel Berg em um lugar para orar. Eles orando naquela sala, veja bem, eles eram jovens, 20 e poucos anos cada um, orando naquela sala, ainda nos Estados Unidos, depois de receber, é o que o Luciano Subirá fala, se você vê uma carreta atropelar um fusquinho, o fusquinho não vai continuar sendo a mesma coisa. Quando você tem um encontro com Jesus, na plenitude da unção do Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo e batismo de fogo, e você cultiva isso, a sua vida é transformada, é avivada, é renovada. Então esses jovens estavam orando em um determinado lugar para saber onde Deus os ia mandar. Aí e uma pessoa usada em profecia disse: vocês vão para o Pará. Pará, eles foram numa biblioteca procurar lá nos mapas onde ficava Pará. Deu que no Brasil, norte do Brasil, Belém do Pará. Vieram eles, os dois, estou correndo aqui, tá? Eles vieram de navio e chegaram no Brasil com pouco recurso financeiro, não conheciam o português, então eles sentaram em um banco, em uma escada, e fizeram a primeira oração. Depois eles leram um jornal, lendo um jornal em inglês, que o editor era da Igreja Metodista, mas o editor era dos Estados Unidos. Então eles vamos atrás desse homem. Eles foram atrás deste homem, e esse homem apresentou para eles um pastor da Batista, e eles começaram a congregar na Igreja Batista. Mas como eles eram ministros, receberam a oportunidade de pregar na Igreja Batista, e eles foram expulsos da Igreja Batista, junto com mais 17 pessoas, porque ele começou a pregar sobre o batismo com o Espírito Santo, línguas estranhas, impartição, avivamento, cura divina, e a Igreja Batista era tradicional. Hoje tem muitas batistas renovadas, mas ainda tem as tradicionais. Então eles saiu 17 pessoas, e no dia 18 de maio de 2011 eles abriram a primeira Assembleia de Deus, lá em Belém, com 17 pessoas, porque foram expulsos. E Gunavingri era magro e era o pastor na igreja do Pará, Belém, lá em Belém. E Daniel Berg, com Bíblia, era o comportor que chamava. Com Bíblias, ele ia entregando Bíblias e evangelizando, ia vendendo, evangelizando. Tá? Então, após todo esse trabalho, Daniel Berg trabalhava para Gunavingri estudar a língua portuguesa. Tá? Então, eles eram também usados em milagres e maravilhas. Eles eram usados, veja bem, os fundadores da Assembleia de Deus eram usadíssimos em milagres e maravilhas, em sinais e em prodígios extraordinários, porque receberam esse manto de Azusa. E eles cultivavam, eram homens de oração. E Gunavingri,
Aí tem algumas histórias assim, muito interessantes, que Gunnar Wingre queria, uma vez pediu para Deus uma folga de 15 dias, que não estava aguentando mais a correria de pastorado e tudo mais. E ele estava descendo de um ônibus, tropeçou, machucou a perna, ficou 15 dias de férias, com a perna quebrada. Daí ele falou assim: Senhor, nunca mais quero férias. Existia uma urgência, né? Em 1928, quando eles estavam batizando, os discípulos de Daniel Berg e Gunnar Wingre estavam batizando pessoas na água, um homem começou a zombar. A idolatria era pesada, muito pesada naquela época, 100 anos atrás, né? E aquele homem estava se batizando, aquele homem afogou, desapareceu no rio, acharam vários dias depois. Isso foi um temor para o povo. Uma certa feita, estavam distribuindo a Santa Ceia, um homem pegou um pão, colocou no prato e começou a zombar deles, entregar santas aspas, ceia para os outros. Aquele homem ficou doente na hora e pela misericórdia de Deus, aquele homem falou: nunca mais eu zombo deste povo. Teve um lá que foi picado de serpente e o veneno começou a paralisar o homem. Aquele homem foi curado na hora. Eles eram usados em milagres e maravilhas, né? Então Daniel Berg e Gunnar Wingre, quando eles vieram para Belém, e são tantas histórias, eu amo, que não dá para falar tudo, mas são tantas histórias. E eu conheci um pastor em 1992, quando eu fui fazer meu primeiro curso de teologia ETAD. Eu era bem jovem, eu conheci um pastor que tinha os seus 90 anos. E nós batemos um papo, e eu perguntei se eu conhecia o Gunnar Wingre. Ele falou: conheci, filho. Ele era um pastor moreno, sabe? Ele falou: eu conheci, meu filho. Eu conheci os dois. O Gunnar Wingre morreu em 33 e o Daniel Berg morreu, acho que em 60 alguma coisa. O Gunnar Wingre, quando ele pregava, ele era tomado do Espírito Santo e era avivado. O Daniel Berg já falava calmo, só que operava milagres, maravilha. Então, Daniel Berg e Gunnar Wingre, quando chegaram no Brasil, o barqueiro atravessou eles a mata, que eles tinham um endereço para ir. O único endereço que eles tinham no meio da mata, tinha que chegar antes do sol se pôr, porque era no sertão ali, para os animais, as onças, não pegarem eles. Então, o barqueiro estava falando: você toma cuidado, quando vocês estiverem andando, se vocês verem um lugar amassado, tipo um pneu de carro passando, cuidado, que é a sucuri. Eu não sei se é a sucuri ou anaconda, eu não sei que piton, que cobra que ele falou, não lembro. Faz muitos anos que eu li isso. Vocês tomam cuidado que a serpente está ali, ela engole até boi. Na Suécia eles nunca viram isso. Tudo bem. Os dois caminhando, Daniel Berg, Gunnar Wingre, de repente um falou para o outro, falou assim: olha uma marca de pneu ali, tipo pneu de carro. Ela passou por aqui. Na mesma hora ela se levantou para dar o bote, ela foi, eles ficaram paralisados. Aquela serpente com a boca imensa olhou para os dois e foi dar o bote em um e outro, e ela começou a sambar. Parece que não tinha força para dar o bote e fazer aquela curva que ela fazia. O livro diz que dentro deles eles gritavam, pediam misericórdia para Deus: o Senhor nos mandou para morrer, tenha misericórdia, Senhor. Na mesma hora ela balançou para lá, para cá e... Pensou? Que experiência! Que experiência! Olha, em 1933, já ele estava enfermo, Gunnar Wingre. Ele estava para morrer, ele sentia muita dor. E quando ele sentia muita dor, ele sentia muita presença de Deus, que a dor minimizava. A esposa dele, Frida Wingre, dizia que o rosto dele brilhava. Inclusive a Frida Wingre escreveu um livro, eu não li esse livro ainda, sobre a vida do marido dela. Ela diz que o rosto de Wingre, do marido, brilhava, mas brilhava tanto,
que ele ficava, parece que, vendo a glória de Deus. E ele diz assim nas últimas palavras: eu vou feliz. Mas diga para o povo não desprezar os dons do Espírito Santo para continuar a obra. Eita! Estude mais sobre esses dois homens, que você mesmo será abençoadíssimo e motivadíssimo, e o cheiro e a unção desses homens pode até passar para você, ativar você. Aí você vê, Deus usou esses homens, Deus pode me usar também, porque aquilo que eles escreveram é coisa boa.